Nós vamos falar da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos ler do verso 17 em diante, e eu quero conversar com você essa noite. A igreja de Corinto, a cidade, né? Com um contexto rápido para você entender, era um povo muito rico, era um povo que tinha suas posses, e quando a igreja foi plantada, começou a vir tanto os ricos quanto pobres para a igreja, porque isso é igreja, traz igualdade, esse é o propósito de igreja, não fazer distinção entre preto e branco, rico, pobre, e demais diferenças que pode haver. Só que na igreja começou a ter algumas situações, por exemplo, existia o espaço para os ricos e o espaço para os pobres. O vinho que se servia era um para os ricos e outro para os pobres. É verdade que nós falamos disso sobre o Evangelho. Eu estava conversando com o Du ontem, que está em Portugal, e falando da dificuldade de encontrar uma igreja fervorosa, uma igreja alegre. E eu falando com ele, a verdade é que o que você está vendo é o que todo mundo nos fala de como está o Evangelho na Europa recentemente. A gente não pode esquecer, Portugal é a Europa. E nós temos isso, porque eu falei aqui esses dias, eu já estou pregando, depois eu vou lendo, a gente vai conversando, fica tranquilo. Mas, dá diferença, porque a gente pensa que fazer missão é em país pobre. E uma coisa não isenta a outra, por quê? Porque a gente pensa, a Europa é considerado um país rico. Só que se o Evangelho não chega, precisa de missionários também em países ricos. O propósito, porque é muito fácil, a gente pega um missionário às vezes na Europa, ou um missionário que foi fazer a obra de Deus lá nos Estados Unidos, Orlando, esses lugares, o pessoal sempre na internet comenta lá embaixo, né? Ir para a África ninguém quer. Entenda uma coisa, é necessário missionário na África, nos países carentes, aqui no Brasil, estados carentes, estados que precisam de missionário, mas quando se trata do Evangelho, não quer dizer do dinheiro, o rico também precisa ser salvo. O pregar para o rico hoje parece, dá a impressão, se pega um pastor pregando para um rico, fala, ele está de olho no dízimo do cara. Pode ser, talvez por muitos pastores, talvez ter feito isso, criou-se essa imagem. Mas não necessariamente, o rico também precisa ser salvo. Assim como o pobre. Todos precisam de salvação. E a igreja de Corinto está enfrentando isso, porque agora tem rico, os patrões estão, mas os escravos também estão. Aí, imagina um culto desse, o patrão que manda, ele quer pegar um lugar no culto, um lugar de posição, deixa o escravo trabalhando até mais tarde, ele consegue mais cedo, pega os melhores lugares. O escravo que chega depois, que precisa se esforçar, está bem mais cansado, chega atrasado por causa do serviço, pega os piores lugares. Eu estou só contextualizando para você entender um pouco do que nós vamos falar. Aí Paulo está ensinando, está doutrinando a igreja de Corinto. E ele começa o verso 17, falando, mas nisto que agora prescrevo, eu não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem, não para melhor, e sim para pior. Eles se reúnem, pensa comigo, o que Paulo está falando, vocês estão se reunindo, mas não é para melhorar, vocês estão piorando quando vocês se reúnem. Pastor, aonde eles estão se reunindo? Para uma boate? Para uma balada? Não, eles estão se reunindo na igreja. A reunião que ele está falando aqui é para cultuar a Deus, entre aspas pelo menos. É possível se reunir para cultuar a Deus e sair pior do que chegou? É possível se reunir para um culto intitulado de adoração e você entra de um jeito e sai pior do que chegou? Nós estamos pregando aqui para o nosso povo, tá bom?
Quando eu falo que é um ensino de escola bíblica, é porque eu entendo que nós estamos entre família, e eu quero conversar com você, porque a verdade é que sim, é possível, principalmente liderança. Quantos cultos não saem daqui bravo ao invés de sair abençoado? Por alguma circunstância de bastidor que acontece. Bastidor, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Aí o culto foi uma bênção, o louvor foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, Deus falou, a gente cantou, a gente chorou, mas por causa de uma conversa no final do culto, vai embora triste, vai embora bravo, ao invés de ir embora feliz e abençoado. Faz parte. Mas é possível. Geralmente quem está envolvido nos bastidores, essas coisas acontecem. É por isso que muita gente com o tempo fala: eu não quero me envolver em nada, me deixa no banco quietinho. Muita gente fala: não, geralmente quando pessoas vêm de outra denominação, ferido, e chega a conversa é assim: eu quero cultuar, pastor, mas me deixa quietinho na cadeira, sentadinho. E a minha reação é, nem tento convencer a pessoa a trabalhar, porque isso é coisa natural. A pessoa vem ferida, à medida que a pessoa é curada, ela não consegue mais ficar parado, quieto, é natural. Então a gente nem se preocupa em empurrar. Mas esses bastidores, essas coisas, faz muita gente desanimar, muita gente querer parar, se ferir. Então o que Paulo está falando aqui, ele começa a falar: eu não estou louvando vocês, eu não estou elogiando pelo que eu vou falar agora. Por quê? Porque vocês se reúnem, mas o resultado dessa reunião é: vocês estão saindo pior do que vocês estão chegando. Palavras de Paulo. E ali ele continua, verso 18: porque antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, eu peguei algumas versões e está tudo igreja, pode ter alguma sua aí que não esteja igreja, mas a maior parte das versões está igreja. Quando vocês se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. Se reúnem e no meio do ajuntamento existem divisões. Paulo está falando isso para o povo. Lembra que eu falei do contexto? Rico, pobre, o estilo, o jeito, tal, tá, mas nós estamos falando de nós, porque está na palavra de Deus, isso aqui nós temos que aplicar para nós. Eu lembro que eu aprendo muito com o pastor Valnei. Ore também pela nossa irmã Ellen, que também não está bem de saúde. Tem bastante gente que não está bem de saúde. Mas o pastor Valnei, eu lembro quando eu assumi a igreja, e aí a gente começa a ver bastidores que antes não via, não acontecia. Aí de repente você vê um irmão não se dá bem com o outro irmão. Aí o pastor Valnei ficava uma semana sofrendo com isso. Ele olhava e eu falava: eu não consigo entender, pastor. Na época ele dava aula no presídio. Ele falou: é por isso que eu gosto de dar aula no presídio. No presídio você não cria expectativa com ninguém. Você pega um cara que talvez ele matou a mãe dele, mas você não se decepciona, porque você não tem expectativa com ele. Você está no presídio pregando a palavra, você está no presídio dando aula, mas dentro da igreja, a pessoa que não se dá bem com outra pessoa. Que evangelho é esse que nós estamos dizendo que estamos vivendo? E quantas vezes essas divisões vêm dentro de departamentos, um departamento com o outro? Não conta comigo, às vezes não fala, mas se afasta, vai cada um para o canto, porque o santo não bate. Vai falar isso? Cristão vai falar que o santo de um não bate com o santo de outro? Qual que é seu santo? Deus preparou isso para hoje, gente. Você percebeu que eu estava preocupado na hora que Deus estava dando a palavra? Divisão. Há divisões, e a gente muito livre, não há divisões. Existe, gente. Vamos ser sinceros. Às vezes quer trabalhar, quer ver a coisa andar, mas o outro não está na mesma pegada, ou enfim, entendimento diferente, visões diferentes. Aí está muita gente dentro de uma igreja, mas dividido, cada um no seu grupinho. Eu não estou falando de afinidade, de amizade, eu estou falando de divisões mesmo. Por exemplo, a Alfebrac vai fazer um trabalho.
cadê o resto dos departamentos, quando é aberto para a igreja? Só que isso também é para outros departamentos que vai fazer o trabalho, jovens vai fazer o trabalho, cadê o resto dos departamentos? Não, nós somos sério. Paulo está falando, ó, vocês estão se juntando, e há uma reunião que vocês estão fazendo, e essa reunião, ao invés de fazer bem, está fazendo mal. Por quê? Porque no meio de vocês há divisão, e se há divisão, a reunião não está fazendo bem. É hora de nós pararmos para olhar, é palavra de ceia, tá? A gente vai chegar lá. Mas é hora de nós pararmos e olhar o que nós estamos vindo fazer dentro da igreja. O que nós estamos vindo fazendo, um culto intitulado culto de ceia, outros cultos no departamento, trabalhando ativo, e se afastando de irmãos que não bate, as ideias são diferentes. A reunião, e ele continua, existem divisões entre vocês. E o que Paulo está falando no verso 18, porque antes de tudo eu estou informado que alguém chegou para Paulo, e falou, Paulo, o povo está se dividindo, e Paulo está falando, eu até acredito no que me falaram. Ele falou, e eu em parte acredito que isso é verdade. Verso 19, e é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. O cristão, ele vê o lado bom em tudo, né? Você percebeu? É treta, é briga, falando, mas é necessário mesmo para aqueles que são aprovados aparecer, aqueles que não se misturam aparecem, porque como que a gente vai ser provado se não passar pelo fogo? Como que a gente vai ser aprovado se não passar pela prova? Como que vai ter vitória se não lutar uma guerra? É mais ou menos isso que ele está falando. E aí o verso 20, ele continua, quando pois se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ele está falando assim, vocês se juntam para comer. O propósito de comida é comunhão. Nós tivemos a reunião com os pastores aqui esses dias e foi esse foco. Tanto que a próxima reunião dos pastores está marcada, vai ter comida. Ora, porque o combinado é os pastores cozinhar para as famílias dos pastores. Que será que vai sair disso? Os pés de galinha saem, né? Em nome de Jesus. E a gente vai informando vocês lá no grupo. Pode ficar tranquilo que vai estar virando no dia. Mas a comunhão através da comida, o propósito de comer, de se reunir, mas ele está falando assim, ó, vocês estão se juntando para comer, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vocês estão se alimentando junto, e o título disso é ceia do Senhor, mas a realidade é que o que vocês estão comendo é qualquer outra coisa, menos ceia do Senhor. Por quê? Porque está dividido. Porque está com prática de individualismo. Verso 21 ele vem, ó, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Verso 20, parte B, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Verso 21, parte B, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Você está entendendo que tem duas ceias aqui? Para eles é uma só. Mas o que Paulo está falando é, do jeito que vocês estão fazendo, é duas ceias diferentes. Não é a do Senhor que vocês estão tomando, e a que vocês estão tomando é de vocês mesmos. Pesado, né? Pelo comportamento, e aí fala de individualismo. Sabe o que você está tomando? É a sua própria ceia. E no reino de Deus, e quando se fala de ceia, não existe o seu próprio, o meu próprio, é nosso. É por isso que Jesus, quando vai fazer a ceia, ele parte o pão. Nós falamos dos discípulos no caminho de Emaús, lá no Esquadrão da Vida, sexta-feira. Quando eles reconhecem que é Jesus, quando ele partiu o pão, dividiu, fala de um todo.
Porque Deus não nos chamou para ser individualistas. Na verdade, Deus nos chamou para não olhar para nós mesmos e olhar para o próximo. Isso começa do culto que nós servimos. O porquê que nós viemos para o culto? O que é plantado na nossa cabeça é porque eu preciso de uma bênção. Aí a gente vai e canta: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Espera, esse é o propósito de a gente vir para o culto, porque eu preciso de uma bênção? O propósito de eu ofertar é porque eu preciso das janelas do céu abertas sobre a minha casa. É por isso que eu abro a mão oferta, é por isso que eu vou dizimar. Você está entendendo? Até o nosso culto para Deus é egoísta. Até a nossa entrega é uma entrega egoísta, porque está esperando o que pode vir em troca. O que pode vir para nós é o individualismo. Então ele vem falando isso, ele fala: o que vocês estão fazendo? Vocês estão adorando a Deus focado no egocentrismo. E evangelho é cristocêntrico, o centro é Cristo, não é nós. Deus nos fez para olhar para o próximo, tanto que eu estou aqui no altar, eu consigo ver pastor Edivaldo, Léo, Rafão, olhando, eu consigo ver todo mundo aqui, eu vejo o rosto de todo mundo. Por quê? Porque Deus me fez assim. Agora tem um rosto que eu não consigo ver agora. De todo mundo que está aqui na igreja que eu estou olhando, ó, estou vendo o rosto de todo mundo. Ó, dá uma volta, você vê o rosto de todo mundo. Fala para mim, qual que é o rosto que você não consegue ver? E Deus te fez assim. Será que é à toa? Aí a gente passa a vida inteira atrás de espelho. Por quê? Porque eu quero olhar para mim, eu quero ver se eu estou bem, eu quero ver o que eu estou ganhando de benefício com isso. E Deus me criou para olhar para os outros. Tirou o egocentrismo. Então ele está falando assim, ó: vocês estão comendo antecipadamente cada um a sua ceia, enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Verso 22, será que vocês não têm casas onde vocês podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Ele está falando assim, vocês estão achando, Paulo falando para a igreja de Corinto, vocês estão achando que com a conduta de vocês eu vou mandar uma carta elogiando vocês? Meu irmão, isso é palavra de ceia, tá? É o texto da ceia que nós falamos toda a ceia aqui. Vocês estão achando que eu preciso elogiar pela conduta? Nisto certamente não posso elogiá-los. Pesado, né, Carmen? Que coisa! Porque quando que a ceia acontece? A ceia acontece no meio da comunhão. Se não há comunhão, não faz sentido a ceia. Outro dia tinha um irmão que, eu conheci um irmão que não está indo para a igreja há muitos anos. Aí achou um pastor que todo mês ia lá na casa dele levar ceia. Eu olhei e falei, mas que sentido tem essa ceia que você está tomando, cara? Uma coisa, irmão, está doente, ou aconteceu alguma situação, não pôde vir no culto da ceia, a gente vai, leva, está tudo certo. Aí um desigrejado, arrochando o pastor para levar ceia na casa. Se a ceia fala de comunhão, é mais ou menos o que nós fizemos. O que é uma ceia mais propriamente dita, até do que o símbolo que nós fazemos aqui? É o que nós fizemos hoje depois da EBD, depois da consagração, perdão. Café, pão, mortadela, pão doce, em volta da mesa os irmãos conversando, se alegrando, comunhão. Esse é o propósito da ceia. Então a ceia fala de comunhão, é isso que Paulo está falando. Aí vocês estão tomando ceia, mas não estão em comunhão. Que sentido tem essa ceia? Qual que é o foco dessa ceia? A ceia acontece no meio da comunhão, mas vamos agora para os versículos que você conhece. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu
e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. O que é a ceia? Memória. Primeira parte da ceia, ele pega o pão, ele fala: isso é meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória. O que que isso significa? Toda vez na ceia nós precisamos lembrar: eu tinha uma dívida que eu não tinha como pagar. O que eu mereço mesmo é inferno, pelas minhas atitudes. E vamos parar de culpar o Adão, tá? Vamos pelas nossas próprias atitudes. Eu mereci inferno. A gente gosta de culpa, joga a terceirização de culpa, a gente joga tudo no Adão. Não, quem não tem pecado, quem nunca errou, você mesmo, esquece o Adão. Tudo bem, você vai falar de concupiscência, de tal, mas quem de nós podemos olhar e falar: eu sou digno, porque eu vivi em santidade e nunca errei? Então ele está falando assim, Jesus está falando, o Paulo está lembrando de Jesus e fala: esse é meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória. Lembra que você tinha uma dívida para pagar, e se você não pagasse, você iria para o inferno. E surgiu alguém que não emprestou dinheiro para você e você ficou em dívida com ele. Não, ele não fez um empréstimo, ele não surgiu um banco para pagar essa dívida, e agora você só trocou de dono essa dívida. Não, surgiu alguém que falou: eu vou pagar essa dívida vai ser paga, e toda vez nós olhamos e é em memória dele que nós participamos do corpo. Sabe o que é interessante? Quando nós vamos ver a memória, é a obra de Cristo na cruz. Poderia ser, pensa comigo, a minha mente dá uma viajada de vez em quando, porque a gente não fala que é símbolo, é memorial. Poderia ser qualquer outra coisa, concorda comigo? Porque, vamos ser sinceros, suco de uva é sangue? Não, ele pegou e simbolizou. Pão é carne, pão é pão, carne é carne. O símbolo poderia ter ido para o outro lado. Vamos fazer um cerimonial em memória de Cristo, traz cada um uma vela. Eu não estou criticando a igreja, me entenda o que eu estou querendo dizer. Vamos fazer uma passeata, ou um outro cerimonial com alguma outra coisa que não seja alimento. Mas quando Cristo pega o pão e parte, o que a gente faz com Cristo? Se aquele pão é o símbolo dele, e eu comi aquele pão, agora quem está dentro de mim? Se aquele pão é o símbolo dele, e eu comi o pão, quem está dentro de mim? Essa é a memória que nós temos que ter. É por isso que agora eu não vivo mais a minha vida, porque Cristo vive em mim. E é aquilo que Cristo fala com o Pai: Pai, quando Ele vai ser levado ao céu, fala que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Então, quando nós temos Cristo dentro de nós, nós e Cristo somos um, concorda comigo? Porque Cristo está dentro de nós. Aí o Deltão, pastor Delto, ele tem Cristo dentro dele, porque ele também participa. Então, pastor Delto e Cristo é um, eu e Cristo sou um, automaticamente eu e pastor Delto. Você está entendendo que divisão não faz parte da ceia? Isso não tem a ver de gostar, isso não tem a ver de estilo, isso tem a ver de crer na palavra e viver o evangelho na sua plenitude. Se eu e Cristo somos um, meu irmão e Cristo é um, automaticamente eu e meu irmão também somos um. É aí que está. Pode aplaudir ao Senhor. Aplauda, glorifique ao Senhor. Nós somos um em Cristo. É o que Ele foi resgatar lá no Éden. Lembra quando foi fazer façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e sopra fôlego de vida, o Espírito dentro do homem. E aí ele continua aqui, isso é meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Verso 25, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Esse cálice é nova, me perdi na leitura aqui, gente. Verso 25, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. O cálice fala da aliança.
Eu tenho uma aliança na minha mão. Com quem que é essa aliança que eu tenho? Com aquela bravinha que estava aqui antes de mim. Eu casei há 13 anos atrás. 13 anos atrás, nós tivemos a cerimônia, entramos na igreja, dissemos sim um para o outro e fizemos uma aliança. Símbolo dessa aliança é a aliança que a gente carrega no dedo. É um símbolo. Dali para frente, o que acontece, Gil? De ano em ano, a gente faz aniversário de casamento. Esteve essa semana, Bruno e o Eider, né? Sexta-feira foram viajar, eu até achei que vocês não iam estar aqui hoje. Sexta-feira, né, que vocês fizeram aniversário de casamento, né? Quantos anos? 4 anos. Tem gente que há menos de 4 anos que é casado aqui? Casal mais novo. Aplauda o Senhor pela vida desse casal, gente. Mais novo de casamento. 4 anos de casado. Eu vejo que eu estou falando, já faz 13 que eu estou casado. Mas eu fiz uma aliança. De tempo em tempo essa aliança precisa ser lembrada. Por quê? Porque o diabo vive fazendo ofertas. O diabo vive fazendo propostas. E aí a gente precisa lembrar dessa aliança, não apenas na data do aniversário de casamento. Mas quando vem uma proposta do inimigo, eu preciso olhar e falar, eu tenho uma aliança. Eu não posso quebrar essa aliança. Porque o diabo sabe fazer proposta. Não pensa que o diabo não sabe, o diabo sabe, ele sabe a hora certa, o jeito certo, aquilo que balança com a sua carne, que balança com a sua vida, e ele sabe pegar o ponto fraco. Se a gente acha que algoritmo nessas coisas de rede social é forte, é que você não conhece o diabo, ele sabe. Mas nós temos uma aliança, e o que Cristo faz na ceia, é levantar o cálice falando, essa é a aliança que eu tenho com vocês. Essa é a aliança que vocês, ao tomar, ao participar, vocês têm comigo. É por isso que fala de santidade, é por isso que a ceia fala de relacionamento. Cristo está falando assim, esse cálice é o Novo Testamento, é a aliança no meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberes em memória de mim. Lembre-se que o pão fala, lembre-se que eu paguei a sua dívida, lembre-se que você não tinha como, e eu e você somos um. Agora a aliança fala, além de pagar a dívida, lembre-se que você tem um compromisso comigo. Lembre-se que você não está sozinho, não, você tem um compromisso. Esse compromisso continua de pé. Esse compromisso continua. Então fala da memória de Cristo. E aí o verso 26. Porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Fala de céu. Fala da volta de Cristo. Outro dia o louvor, acho que foi a Maeli, cantou, porque pararam de falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. A ceia, se nós participamos da ceia e não lembramos do preço que foi pago por nós, do compromisso que temos com Cristo, e que Ele vai voltar para nos buscar, deixa eu te falar, meu irmão, possivelmente você está comendo a sua própria ceia. Mesmo pegando os elementos na igreja, porque os elementos na igreja, porque a gente gosta de mistificar, o pão é santo, não, irmão. O vinho, ele vai ter gosto de sangue, a gente por muito tempo foi se pregado isso, não. É a nossa mente, é o nosso coração como está quando nós participamos disso. E existe a responsabilidade, o que Paulo está falando aqui, a partir do momento que vocês participam, vocês estão anunciando, e têm a responsabilidade de anunciar Cristo, a morte de Cristo, até que Ele volte. Então, ao participar da ceia, eu também estou lembrando, Ele vai voltar. Às vezes nós vivemos a nossa vida como se Ele não fosse voltar. O evangelho que é pregado, lembra que a gente vem para receber bênção, para ter porta aberta, para receber uma cura, para que Deus abençoe nós. Quando vivemos esse evangelho, nós estamos vivendo o evangelho para nós mesmos, estamos esquecendo que um dia Jesus vai voltar.
E eu preciso me encontrar com Ele, eu preciso estar pronto quando Ele voltar. Então nós precisamos entender isso nos elementos da ceia. Anunciar a memória do reino vindouro de Cristo, até que Ele venha. Vamos continuar. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Como que a gente entende esse texto? Vamos ser sinceros. Para mim, muitos anos, eu entendi assim. Na hora que eu for participar da ceia, que eu pegar o pão e o cálice na mão, eu tenho que trazer à memória a minha semana, ver se eu não pequei essa semana. Se eu não pequei essa semana, eu posso participar. Ou, vamos estender, a última vez que eu tomei a ceia foi o mês passado. Então, da última ceia até hoje, vamos ver se eu não pequei. Se eu não pequei da última ceia até hoje, eu examinei a mim mesmo. E estou santo, posso participar. Ah, pequei. Então, eu vou lá e devolvo. E não participo. Não é assim? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se a gente fizer essa análise certinha, justa, alguma vez você já teria tomado a ceia? Vamos ser justo. Se fizer essa análise justa, assim, não, ó, eu vou analisar, ver se eu não pequei do último mês até agora. Se eu não pequei, eu posso, senão eu não posso. Alguém, seria perca de tempo montar. A gente faria só a mesa de um ato simbólico, mas trazer pão e suco de uva para a gente tomar, vamos ser sinceros. Sendo justo, ninguém teria o direito de tomar. Pastor, não, eu teria. É sério mesmo que você teria? É sério. Vamos dar uma olhada na Bíblia? Romanos, não precisa nem abrir que eu vou ler rápido. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 10. Não há nenhum justo na terra, nenhum sequer. Eclesiastes 7, 20. Não há homem justo que nunca peque. Primeira Epístola de João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E a minha pergunta é: mentira é o quê? Se eu disser que não tenho pecado, eu já estou mentindo, ou seja, eu estou cometendo o segundo pecado. A Bíblia deixa muito claro. E a gente olha para isso e fala: então e agora? Quem poderá nos defender? Quem poderá tomar a ceia do Senhor? A palavra do Senhor vai continuando, 1 João capítulo 2, verso 1, dizendo: filhinhos, primeiro ele taca o terror, deixa todo mundo com medo, fala: ninguém é digno e todo mundo merece o inferno. E se você acha que não, é a Bíblia que você está contrariando. Ah, pastor, você não sabe da minha vida para falar que eu tenho pecado. Tá bom, quem sou eu? Mas eu estou lendo Bíblia para você, tá bom? Nem eu estou isento disso, estou acusando ninguém não, estou só abrindo o que a Bíblia fala da gente. Mas 1 João capítulo 2, verso 1 vai falando: filhinhos, tudo isso que eu escrevi é para que vocês não pequem, para que não pequeis. Mas, se por acaso algum de vós pecar, ele acabou de falar que não tem nenhum justo, que todo mundo pecou. Depois ele vai falar: se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, fica tranquilo, o qual é Jesus, o justo, o do sangue, o do pão. Ele é nosso advogado. E ali ele vai continuando, 1 João capítulo 1, verso 7. Aqui é muito lindo, ele fala assim, ó: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. O que foi falado de ceia, o que a ceia significa? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Deixa eu te falar uma coisa: ceia não é para santo, ceia é para pecador. Se o sangue se o suco é o símbolo de Cristo, e o símbolo de Cristo, o sangue, me purifica de todo pecado, e eu preciso tomar ele, significa que se eu tenho pecado, eu preciso tomar, porque o sangue é que purifica. Então a mente nossa, se tem pecado, não posso tomar, muito pelo contrário, agora que eu preciso purificar os meus pecados. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado.
E eu finalizo aqui. Verso 28. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Deixa eu te falar uma coisa. Marcos, se não me falha a memória, eu marquei aqui. Marcos capítulo 7. Jesus está ensinando. Chegam os doutores da lei para Jesus. Fala: Jesus, os nossos discípulos fazem tudo certo? Eles vivem conforme as leis? Eles lavam as mãos para comer? Aí chega o Senhor aí que se diz mestre com os seus discípulos, e eles comem sem lavar as mãos. Jesus olha para ele e fala: seus hipócritas, vocês estão preocupados com o que o olho vê. A resposta de Jesus está querendo dizer isso. A preocupação suas é com o que o olho consegue ver. Jesus fala: o que contamina não é o que entra, é o que sai. Estava escondido lá dentro e saiu. Não é o que eu estou vendo e entrou. Aí Jesus pega e fala: mas vocês estão muito preocupados com lavar a mão ou não? Só que na verdade, os seus filhos estão dando oferta de um dinheiro roubado para a igreja. Como assim? Depois você lê lá Marcos capítulo 7. Os filhos tinham que ajudar a família em casa. Vamos contextualizar aqui de uma forma simples. Filho já trabalha, tem renda, precisa ajudar em casa. Conselho: faça isso com seus filhos, mesmo que você não precise, para ensiná-los. Conselho, aí você faz se quiser, isso aí é conselho. Precisava ajudar em casa com o dinheiro, mas o que eles faziam? Pegava o dinheiro de ajudar em casa e levava como oferta no templo. Historicamente falando, tinha muitos bastidores, muita história aí dos sacerdotes da época de manipular esse dinheiro. Mas o que Deus está falando para eles é assim: você está preocupado com o que você está vendo? E está ensinando aqueles darem oferta, porque vamos ser sinceros, dar oferta é bênção, é bom ou é ruim? O ato de ofertar é bom ou é ruim? O que Jesus está falando é: depende. Depende. Como está o seu coração quando você vai ofertar? O que está te motivando a ofertar? Eles estavam manipulando para não ajudar em casa, para trazer o dinheiro para a igreja, para depois ganhar uma parte de volta desse dinheiro. Agora, como é que chega num cara que está ofertando e fala: essa oferta sua é pecado? Só Jesus que conhece o coração. O que eu estou querendo dizer para você é isso. Ninguém tem o direito de olhar para você e falar: você pode ou você não pode participar da ceia. Nós falamos aqui a questão do pecado, mas você sabe o seu coração, o arrependimento. Paulo e Davi, na Bíblia, os dois, diferente, um fala e o outro cita depois, fala assim: ó, quando eu quero fazer o bem, eu acabo fazendo o mal que eu não quero fazer. Não é prazer em fazer o mal, é fazer o mal porque se sente escravo daquilo e precisa se libertar. O diabo gosta de trazer acusações, mas como está o nosso coração? Aí que está. Examine-se a si mesmo, é só você que sabe. Se a sua oferta, e aí vamos trazer a oferta de um modo geral, esquece por um momento o dinheiro, já falamos do dinheiro. Mas é só você que sabe se a sua entrega no culto está sendo de coração ou não. É só você que sabe a vida que você tem levado e o que você tem se esforçado. Por isso que ele fala: examine-se a si mesmo. Pastor, prega, aconselha, mas quem tem a decisão é você que sabe o seu dia a dia. Líder, ensina, aconselha, dá direção. A gente só vai até aí. Daí para frente é você. Ninguém tem o direito de falar: você não pode participar porque você é um pecador. Porque vamos ser sinceros, se a gente falar isso, a gente também não pode, porque a gente entra lá naquele milagre da vez que Jesus perdoou a mulher que foi pega em adultério. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Se a gente fizer isso com a ceia, falar aquele que não tem pecado comece a participar, eu duvido que numa análise sincera alguém teria coragem de participar.
Examine-se o homem a si mesmo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, sem discernir o corpo, come e bebe prejuízo para si. Pastor, o que é isso? Eu estou comendo, estou bebendo porque me ensinaram que para eu ser crente eu precisava batizar nas águas e comer um pão e um suco aí uma vez por mês na igreja, sem entender que Ele pagou o preço por mim, sem entender que eu tenho uma aliança com Ele. E quando eu entendo que eu tenho uma aliança com Ele, eu vou procurar viver longe do pecado. Eu vou lutar para me afastar do pecado, porque não é para participar de tomar um suco, é porque eu tenho uma aliança. E o suco é consequência dessa aliança. É porque eu estou vivendo não para ser rico e correndo atrás das minhas próprias vontades. E eu falo, não é pecado ser rico não, eu estou falando assim, o desejo do meu coração não está guardado, parado nisso. O meu foco é viver para Ele, porque eu sou um nele, e eu sou um com meu irmão. É discernir que o corpo de Cristo é isso. E ali ele finaliza, verso 30. É por isso que há entre vocês muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Quando a Bíblia fala dormem, aqui está falando morreu. Não é tirando um cochilo à noite para acordar amanhã. Ele está falando assim, no meio de vocês, Paulo falando para o povo de Corinto, por quê? Porque está participando da ceia sem discernir o corpo de Cristo. Vocês estão ficando fracos, vocês estão ficando doentes, e muitos de vocês, espiritualmente falando, já morreu. O evangelho que nós estamos vivendo aqui, geralmente a gente fala, né? Um evangelho fraco. O evangelho não é fraco, o evangelho é o evangelho. Mas nós vivemos um período, parece que de uma frieza, de um negócio, sabe, tanta gente doente. Aí eu não estou falando da enfermidade física, tá bom? Da enfermidade humana, mas eu estou falando de gente que difícil se levantar, fraco. E a gente não entende, porque a nossa vida às vezes não vai. Pastor, eu estou numa luta espiritual, e entra ano, sai ano, e está na luta. A luta, ela é constante na nossa vida, mas as vitórias aparecem nela. Quando nós temos uma vitória, já tem uma fila de luta esperando. Mas eu não vou passar a vida inteira na mesma luta. Mas ele está falando, nossa, e muitos de vocês estão participando do corpo e do sangue de Cristo sem discernir, sem ter a consciência do que significa, e estão ficando fracos, doentes e muitos até morrer. Talvez a gente vai olhar para isso e vai falar, então tira a ceia, eu não vou tomar, não quero nem participar indignamente, então não quero correr esse risco de ficar fraco. Pensa no oposto. Se você discerne e você faz a coisa certa, o lado que ficaria fraco, fica forte. O lado que ficaria doente, agora a cura para você. O lado que morreria, agora a vida para você. Isso não é para atacar um terror e nos afastar, não. Isso é para a gente ter a consciência do que nós estamos fazendo, para fazer consciente.